Pessoal, boa noite, Márcia, Rafael Levi, Luiz Carlos, Léo. Deixa eu colocar aqui de uma maneira que eu possa falar com vocês todos. Luciana, Sila, Gilmar, Rafael Levi, Ana Deise, Débora, Tatiana, Daniela, Elusca. Elusca está em todas. Elusca está que nem eu, não sai da cadeira, a gente está aí o dia inteiro, ontem. Gilberto, Érica, Isabelle, Rafael, Francisco, Adriano, Márcia, Leonardo. Pessoal, fiquem à vontade para divulgar o link aí, eu vou passar aqui para vocês, o link da palestra. Lembrando a vocês que quando a pessoa entra com o link, ela não tem direito a certificado, né? Para ter certificado, ela tem que ter se inscrito bonitinho, porque a Estácio me controla aí, o professor sabe disso, e eu tenho que manter aí um controle absoluto. Mas quem quiser participar para conhecer direito tributário, sem precisar do certificado, aí é só divulgar o link aí, o professor, se quiser divulgar, também pode, aí a pessoa assiste aí a SEM Estácio 2020. Agradecer a todos os alunos que à noite estão em casa aí nesse domingo, não estão assistindo o Faustão, estão dando audiência para a gente, isso aqui é bom. Faustão está gravado, a gente está ao vivo, é bem melhor assistir a gente aqui ao vivo. E agradecer ao meu querido amigo Cláudio Carneiro, uma amizade que a gente tem há muitos anos, a gente está no 11º evento, ele participou do primeiro evento que ninguém sabia o que ia acontecer, aquela confusão, e graças a Deus deu tudo certo, tivemos uma festa maravilhosa, depois a gente já fez 11 eventos, e o Cláudio participou do primeiro, do segundo, e com a nossa promotora Cláudia Barros, que esteve aqui com a gente, apresentou o livro dela, e o Cláudio, ele é mestre doutor em Direito pela Estácio, também acreditou no mestrado da Estácio há muitos anos atrás, depois acreditou no doutorado, obviamente fez outros doutorados fora. Você terminou aquele mestrado na Argentina que você tinha começado? O doutorado, terminei. Doutorado? Terminei. Que eu acho maravilhoso, adoro a Argentina. Adoro a Argentina. Você sabe que eu estou terminando o doutorado na Estácio, todo o tema é ligado à Argentina para eu ir lá. Todo o tema eu faço essa... O primeiro foi impeachment, com ruíço político na Argentina. Aí fui para a Argentina. Agora eu estou fazendo emenda parlamentar impositiva aqui no Brasil, comparada à Argentina, para ir na Argentina de novo, porque a Argentina é país irmão, adoro. E eu sou fã, primeiramente, de Eva Duarte, de Perón. Então, toda vez que eu vou na Argentina, eu vou lá no cemitério da Recoleta, levo as flores para Eva, porque sou apaixonado pelaquela história daqueles dois ali, que é uma história maravilhosa. E quero te agradecer muito a sua presença, dizer que fiquei triste quando você falou que não está dando aula mais na graduação, porque na minha época, todo mundo queria ir lá para o Tom Jobim assistir suas aulas de direito tributário, você sempre foi fera nessa área, vários livros lançados, e o pessoal para curso da OAB te adorava aí nessa... Eu lembro bem que isso era um marco do direito tributário da Estácio, era a sua presença dando aula e os alunos querendo assistir contigo, que tinham facilidade para aprender, porque o tema difícil é direito tributário. Direito tributário assusta. Muita gente assustada até hoje. E você dava aula em vários cursos, até depois você foi, óbvio, presidente da OAB, da Barra da Tijuca, fez um excelente trabalho, hoje preside a Comissão de Educação. Mas você tem uma carreira maravilhosa, que a sua carreira começa lá no BOP. Vamos dizer para os alunos aí que o professor foi do BOP, então é uma carreira assim... Verdade. Maravilhosa. E agradecer muito a sua presença, dizer que a gente teve um tema de tributário. Depois de você, nunca mais a gente convidou ninguém para falar de tributário. Esse ano, a gente se tornou muito amigo do Luiz Gustavo Bichara, né? Uhum. Que é um advogado maravilhoso, e a gente fez um debate sobre a reforma tributária. Ele com a deputada federal Clarissa Garotinho, que é vice-presidente lá da reforma. Então, a gente teve um bate-papo só sobre a reforma. Eu fiquei assustadíssimo, os colegas também, sabe? Porque eu pensei que a reforma falava uma coisa e falava outra. Fiquei preocupado ainda mais na Estácio, porque parece que sairia de 1% para 25% de tributação e que imediatamente caía para cima da gente, dos alunos. Então, foi um tema legal. Mas não tivemos mais palestras de direito tributário, não falamos sobre a pandemia no direito tributário, que é um momento maravilhoso, e aí consegui, no teu Instagram, corri atrás do Instagram, do Facebook, eu falei, vou mandar para a OAB para ver se a gente consegue tê-lo
nesses 50 anos, que é isso que a gente está comemorando aqui, 50 anos da Estácio, Estácio, que você sabe, começou com 30 alunos, 30 alunos, hoje tem 47 mil alunos de Direito. Boa tarde, Gilberto, Luciana, Léo. Comprou a IBMEC agora, né? Então aumentou ainda mais. Você sabe dessa compra? Eu não sabia. Agora, por incrível que pareça, eu estou lá também. Então, estou na Estácio. Então, você está na Estácio. O que acontece? Eles criaram a Edux. Edux é uma empresa que agora comanda a Estácio, ou seja, acabou a Estácio Participações e virou Edux. Para que eles pudessem mudar aquela tese que tinha no passado, você vai lembrar, que toda universidade que era comprada virava Estácio, né? E trocava nome, trocava tudo. Agora não é mais assim. O IBMEC é o IBMEC, a Estácio é a Estácio, e a empresa que comanda é o Edux, né? Mas, na verdade, como foi com o dinheiro da Estácio, aí eu digo que tudo é Estácio e vamos que vamos. E vai ser uma alegria imensa, você está na IBMEC, é uma maravilha. A Estácio cresceu muito, mais de 500 mil alunos. Hoje a gente teve uma live de medicina, é a maior faculdade de medicina do Brasil já. Então, é uma faculdade que a gente tem orgulho aí da nossa história e do fundador, etc. É um prazer imenso de receber como ex-aluno e passar a palavra para você. Como é que funciona? Eu vou me diminuir aqui, você vai ficar grande, e você fala diretamente, no final eu faço as perguntas aí que os alunos enviam. A palavra é sua. Bom, primeiro, boa noite a todos, boa noite, meu querido amigo, Dr. Vitor Travancas. Olha, você sabe, desde o início, desde sempre, já são aí quase 2 décadas da universidade, eu diretamente na universidade, embora tenha recentemente saído da graduação, mas estou no IBMEC, então eu tenho você sabe disso, sempre te disse isso e queria dizer isso para os nossos alunos, o imenso prazer que eu tenho pela instituição. Você estar dentro de uma instituição por mais de 10 anos, quase 20, é uma vida ali dentro. Então, eu tenho muito carinho, muito orgulho de ter participado da história da Estácio. Sempre que posso, qualquer evento da instituição, viu, Vitor, estarei à disposição, porque para mim é um grande orgulho, um imenso prazer. E você nem se fala o trabalho que você faz, todos os eventos que você fez, maravilhosos, e isso que está acontecendo aqui é uma característica sua, né? Do limão faz uma limonada, então quer dizer, mesmo com a pandemia, a coisa saiu, um evento maravilhoso, mediado pela tecnologia, que é o futuro, não adianta antecipar o futuro de uma forma... Estou me sentindo até nos Jacksons, né? Quer dizer, muita gente nem sabe que desenho é esse, né? Nos Jacksons, mas o futuro chegou, nós já trabalhávamos com essa tecnologia, né? As aulas online há muito tempo. Eu comecei lá atrás, há 15 anos atrás, no projeto online da Estácio, não sei se você lembra disso. Fizemos até curso fora, viemos para cá, eu que ministrava disciplina online, e era transmitido no Brasil todo. Então, assim, eu tenho uma história muito bonita, de amor pela instituição, e eu vou carregar isso para o resto da minha vida. Então, assim, a Estácio é uma instituição que eu tenho um grande carinho. E agora, falando sobre a questão da pandemia, eu vou falar alguns dados aqui interessantes, né? Porque, por exemplo, mesmo quem estuda tributário não conhece, assim, tem nem ideia de quantas leis tributárias foram editadas desde 1988 até 2019. Então, assim, normalmente eu faço essa pergunta, né? Aí o pessoal responde, 30 mil, estou falando em termos de Brasil, né? 30 mil... 40 mil, 200 mil, mais de 450 mil leis tributárias. Você viver num ambiente de voracidade fiscal como é o Brasil, não é fácil, não. Isso nós estamos falando de leis, porque se a gente falar de atos administrativos normativos, que é o que as receitas adoram, município, Estado, União, vai para mais de 5 milhões de normas.
Então, se você acha o direito tributário difícil, é por conta disso. É um dinamismo impraticável, um dinamismo que você não consegue acompanhar a velocidade com que as coisas acontecem. A gente está falando aqui, já mudou alguma coisa. Aliás, mudou não porque é domingo, estamos ao vivo, né? Melhor do que o Faustão, inclusive, né, Vitor? Então, essa pandemia, fazendo um paralelo com a reforma tributária, que eu, inclusive, participei da elaboração de uma das PECs, a crise sanitária ela caiu no colo da crise fiscal, que, por sua vez, estava gerenciando a crise tributária, ou seja, crise em cima de crise, e aí é a confusão que nós estamos vivendo hoje em razão de aspectos econômicos, financeiros, sociais e etc. Nós não vivemos, né, ou não, graças a Deus, não vivíamos situações dessa natureza desde 1918, com a gripe espanhola, e até que caiu a Covid. E eu vou até te contar uma coisa engraçada, Vitor. Eu cheguei de Portugal no dia 4 de fevereiro e cheguei muito doente, porque eu tive contato lá com o pessoal da Espanha, com o pessoal da Itália e em Portugal. E, assim, eu cheguei com todos os sintomas de Covid, todos, passando muito mal, até mesmo crises respiratórias, coisa que eu não tinha quando tinha 2 anos de idade. Fui parar na emergência do hospital, mas não tinha teste de Covid na época, não sei se tive, se não tive, enfim, mas não quero ter de novo isso aí que eu tive não, que é muito ruim. Então, lá naquele momento, eu já estava vendo na União Europeia uma crise não sanitária, porque a crise sanitária não estava reverberando. Eu estava vendo uma crise econômica, né? E eu falei, bom, pelo efeito da globalização, é bem possível que essa crise ela venha para o Brasil. Só que aí a gente foi ver que, na verdade, o que estava acontecendo era uma grande pandemia, né? E essa pandemia estava gerando uma crise financeira, no primeiro momento, e, posteriormente, uma crise econômica e social. E é esse o momento que a gente está vivendo agora, exatamente. Um conjunto de crises, né? Uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise social e até mesmo uma estabilidade política, que não é o objetivo da nossa fala aqui. Então, quer dizer, é uma situação de instabilidade muito grande. Mas, falando de direito tributário durante a pandemia, para vocês terem uma ideia da importância que isso tem no Brasil, foi a primeira vez, a importância que a crise provocou no Brasil, né, que a crise sanitária provocou por conta dos reflexos. Para vocês terem uma ideia, nós tivemos um fato histórico no Brasil no campo tributário. Foi a primeira vez que um magistrado, isso aconteceu numa vara federal do Distrito Federal, foi a primeira vez que um magistrado invocou o fato do príncipe para postergar recolhimento tributário. E isso está reverberando até hoje, porque isso foi sendo acompanhado por vários magistrados, e hoje só se fala nisso. Eu até gravei um vídeo sobre essa história do fato do príncipe, porque o direito tributário, como eu introduzi, é um dos ramos do direito mais legalistas que existe, mais pautados na legalidade, face à quantidade de leis que nós temos. Então, você ter um juiz com uma postura, vamos dizer assim, ativista, para invocar o fato do príncipe, sem lei autorizativa para postergar tributos, é uma postura ousada, mas louvável, muito embora hajam as críticas aí acerca do ativismo judicial. Bom, mas além disso, dessa questão do fato do príncipe, que ainda está reverberando aí, eu não tenho dúvida que isso vai parar nos tribunais superiores, porque em grau de recurso, isso vai parar lá, não tem dúvida. Mas se a gente for acompanhar, e aí eu tenho esses relatórios, porque eu acompanho isso, então eu vou passar para vocês, se a gente acompanhar, e aí eu vou ter que reportar há 3 meses atrás, né?
estava todo mundo preocupado. Por quê? Porque o isolamento ele provocou situações de queda de receita, que eu vou chamar de doméstica, para fazer uma contraposição à receita pública, né? Então, a queda de receita doméstica, eu estou me referindo à nossa, a das pessoas físicas, a das pessoas jurídicas, a das sociedades de uma maneira geral, prestadores de serviços, comerciantes, enfim. Todos aqueles que tiveram a impossibilidade de exercer a sua atividade profissional por conta do isolamento, do distanciamento social, e acredito que isso tenha atingido uma camada muito significativa de todos os brasileiros, né? Basta você ver aí na sua casa, o parente, enfim. Quem não tiver numa situação dessa tem que dar graças a Deus que conseguiu passar por essa crise, que aí muita gente me pergunta assim, mas quando vai ser e como vai ser após pandemia? Sinceramente, eu não sei dizer, Vitor, porque quando é que vai acabar a pandemia? Não sei, né? A gripe espanhola, Deus me livre que seja assim, mas a gripe espanhola durou 2 anos. Então já se fala, mas é possível a contaminação pela segunda onda. Eu sou muito otimista, eu acho que a gente tem que pensar positivo, porque eu acho que pensamento ruim atrai coisa ruim. Mas, de fato, a gente não pode dizer quando vai acabar e o que vai ser o pós-pandemia. Mas eu posso ensaiar aqui, que é o que eu vou fazer, um cenário para vocês sobre questões tributárias e questões financeiras, que eu acho que é uma questão interessante, porque ela vai muito além de estudar uma determinada matéria, que é a nossa. Ela vai interferir na nossa vida pessoal, na nossa vida enquanto pessoa física, enquanto família, enquanto sociedade. E é isso que eu pretendo aqui expor com vocês, para que isso seja útil de alguma forma e não simplesmente uma discussão sobre direito tributário. Mas o fato é que essa queda de receita ela começou a deixar os brasileiros preocupados. Porque, vejam, a despesa ela está intimamente relacionada à receita. Se eu tenho uma queda de receita, eu vou ter que, obrigatoriamente, ter uma queda de despesa ou uma redução de despesa. Mas o problema é que nem sempre eu posso reduzir despesas, porque eu posso estar com despesas essenciais. Eu não tenho mais nada para reduzir. Eu já não estou numa academia, que é uma coisa que não é essencial, embora seja saudável. Eu não tenho outras despesas que eu poderia cortar. As minhas despesas são essenciais. E aí, como é que eu faço? Eu deixo de pagar? Negocia-se contratos? Bom, contratos podem ser negociados, como foram, mas nós estamos falando de tributos. Matéria tributária, matéria financeira. Como é que eu negocio tributo? Não dá para negociar. Então, o governo, e aí eu estou me referindo a todos os governos, né? Porque aí foi o governo federal num primeiro momento, depois alguns estados sentiram a pressão de ter que dar a sua parcela de contribuição, e aí alguns municípios também se sentiram na obrigação de também dar uma parcela de contribuição para a sociedade. Então, ao longo de 3 meses, ou seja, 3 meses atrás, o governo ele começou a editar uma série de atos normativos, leis, portarias, resoluções, decretos, aí medida provisória, era do governo federal, Poder Executivo, da Receita Federal do Brasil, do Comitê Gestor do Simples Nacional, enfim, foi uma gama de normas, isso sem contar questões de suspensão de contrato de trabalho, a redução de jornada. Eu estou falando puramente no aspecto fiscal, né? Não estou me referindo a negociações de contrato de trabalho, matéria fiscal. Então, o que o governo fez? O governo, num primeiro momento, o auxílio de R$600, então o governo, no primeiro momento, o que ele visualizou? E eu achei que nesse ponto o governo ele teve uma intervenção necessária e pontual no sentido de, primeira coisa que a gente tem que fazer dentro de um gerenciamento de crise fiscal é estipular o prazo que nós estamos enfrentando. Eu não posso lutar como uma crise sem projetar
à medida que eu estou tomando e nesse fim. Então, o governo estabeleceu isso em março desse ano, o lapso temporal de 3 meses, como sendo, para alguns casos, e 6 meses para outros casos, um lapso temporal para que o governo pudesse, nesse primeiro momento, gerenciar essa crise financeira fiscal. E aí, o que ele fez nesses 3 primeiros meses para alguns casos e para outros casos? Bom, para isso a gente tem que distinguir 2 coisas para que a gente possa ser didático e o pessoal consiga entender de uma forma mais prática, mais objetiva. O governo ele teve que distinguiu 2 medidas, né? Vamos dizer, 2 blocos de medidas. Um bloco relacionado a obrigações acessórias e um bloco relacionado à obrigação principal. O que seriam as obrigações acessórias? Documentos, entrega de declarações do Simples Nacional e até mesmo a entrega de declarações de imposto de renda para efeitos de pessoa física, né? E aí muitas pessoas perguntam assim, Cláudio, mas vamos combinar, o que isso tem a ver com um benefício para o contribuinte? Tem a ver bastante, pessoal, porque, olha só, você está com a cabeça a mil, preocupado em sobreviver, em gerar receita para custear suas despesas, e você vai ficar preocupado em ficar catando informe de rendimento. Ai, meu Deus, cadê o negócio do banco? Ih, aquela agência pagadora não mandou, eu não sei onde está. Enfim, então, de fato, isso é importante. Para quem é o responsável por fazer a declaração de imposto de renda, é uma perturbação. Eu ia até falar encheção de saco, Vitor, mas eu falei, não fica bem. Mas é isso, pessoal, é uma perturbação. Você ficar colhendo documento para enviar a declaração. Então, o governo, entrega a declaração, e agora é o 30 de junho, é o prazo final para entrega, ou seja, falta pouquinho. Então, prorrogação de certidões, para que as empresas pudessem continuar suas atividades com a validade das suas certidões, que pudessem participar de licitações, porque isso foi antes da decretação do estado de calamidade e liberar liberar os certames, né? Então, quer dizer, esse bloco de obrigações acessórias foi feito e foi bem recebido pelo empresariado brasileiro. Beleza, graças a Deus, eu não encho minha cabeça com isso aqui e vou cuidar do que interessa. Bom, e o que efetivamente interessa? O segundo bloco. O segundo bloco são as obrigações principais. E o que são essas obrigações principais? São os tributos, o pagamento dos tributos. Então, nós temos uma série de tributos federais, nós temos o ICMS, nós temos o ISS. Então, no primeiro momento, o governo federal encabeçou essa prorrogação e aí os estados tiveram que vir atrás, os municípios tiveram que vir atrás. Mas, no primeiro momento, o que o governo idealizou? Bom, não sei se vocês têm mais ou menos essa ideia, então eu vou falar aqui para vocês, mas 70% das sociedades cadastradas na Receita Federal do Brasil são PME, ou seja, microempresas e empresas de pequeno porte e microempreendedor individual, ou seja, aquelas que têm uma receita reduzida em relação à receita bruta anual em 12 meses, que podem se enquadrar no Simples Nacional. Então, são essas que o governo elegeu, num primeiro momento, que estavam necessitando de um apoio, de uma prorrogação de recolhimento. E as empresas de médio para grande porte, elas não foram, nesse primeiro momento, beneficiadas por essa prorrogação, né? E então 70% dessas sociedades tiveram esse benefício, se é que a gente pode chamar de benefício, de postergar o recolhimento tributário. E as outras empresas, as outras sociedades que não foram beneficiadas por essa medida do governo, por terem um porte maior, foram essas que foram buscar na via judicial a questão de um tratamento isonômico e quiseram também esse
essa postergação de recolhimento. E aí foi aí que o juiz invocou o fato do príncipe. Por quê? Porque ele não tinha a previsão legal, porque a lei não alcançava eles, e aí ele invocou o fato do príncipe para aplicar a isonomia e também postergou o recolhimento para essas pessoas jurídicas que, nesse primeiro momento, não teriam sido abraçadas por essa lei. Então, esse foi o cenário, né, do início de março. E aí eu participei de diversos eventos nesse período, né? Aliás, eu acho que deve ter acontecido isso com você também, Vitor, e com os nossos queridos alunos aí. A demanda aumentou absurdamente na internet. E hoje o professor, né? Você dá aula, a gente sai exausto, porque você é o cameraman, você é o editor, você é o apresentador, você é o contra-regra e o iluminador. Então, você fica aqui com o monitor aqui, com o spot ali, com a mesa digital aqui. Então é uma loucura. E aí, cada instituição tem uma ferramenta, é o webinar, é o Google Meet, é o Microsoft Teams, é o Blackboard, é o Zoom e tome curso. Quer dizer, é aquela loucura. Mas a gente gosta disso e essa velocidade é o que faz a gente andar mais rápido. Então, nesses eventos que eu participei de um muito interessante, que fui eu com um colega de direito, 2 jornalistas e 2 economistas. E aí, a minha fala era uma fala tributária financeira. E eu falei antes dos economistas, né? E aí eu, com um pouco de tato, porque você falar de questões econômicas, poxa, com um economista, né? Eu também não queria enveredar para a área dele. Mas eu falei mais ou menos o que eu estou falando aqui com vocês, com um pouco mais de profundidade, em função da temática lá. E, para minha surpresa, os 2 economistas pensavam da mesma forma que eu, só que eu com uma visão tributária financeira e eles com uma visão mais da economia como um todo, da macroeconomia e da microeconomia. Eu fiquei feliz por um lado, porque o meu raciocínio estava correto, mas eu fiquei triste por outro lado, porque eu sabia que se esses raciocínios estivessem corretos, nós íamos desaguar agora em junho, julho, exatamente o que está acontecendo, né? E o que está acontecendo? Muitas empresas, muitas não, quase todas, ficaram no isolamento, ou seja, não funcionaram, não geraram receita e aquela prorrogação, a conta vai chegando agora. E a conta chegando agora, entra o período que foi prorrogado e entra o período vigente. E aí, um exemplo prático que uma cliente colocou, ela, bom, eu entrei num parcelamento, estou devendo 400 mil, pago 8 mil de prestação, agora 8 mil de prestação anterior, agora tem esse período que foi postergado, eu não tenho receita para pagar, não sei o que eu faço, se eu vender, querem me pagar 500 mil é o que eu devo, e um investimento de quase 30 anos. O que eu faço? E aí, pessoal, o que faz? Né? É um xadrez esse negócio, como é que faz isso? Milagre não dá para fazer. Então a conta chega, essa conta vai chegar, e foi isso que eu falei lá atrás, a conta chega, né? Então, sinceramente, isso não é culpa de ninguém. Isso é uma situação econômica que veio a reboque de uma crise sanitária que trouxe consigo uma potencialização de um problema fiscal que todos os entes federativos já estavam vivendo. Basta a gente dar como exemplo, poderia dar vários, mas vou dar só um para não ficar falando muito. O Estado do Rio de Janeiro estava num programa de recuperação fiscal. Então, já estava ruim das pernas. E ainda veio todo esse problema. Agora, uma coisa muito interessante, Vitor, nossos alunos aí, nossos colegas, é que
junto com isso tudo, veio uma questão muito interessante que o Brasil vinha engatinhando no âmbito do Supremo Tribunal Federal, importou isso de Portugal, por exemplo, e hoje eu vou dar 2 exemplos interessantes que, para quem está estudando, nós estamos, felizmente por um lado, infelizmente pelo outro lado, vivendo a história. É como se a gente estivesse aqui falando, olha, em 1918 eu presenciei a gripe espanhola. Eu passei por isso, passei por isso, passei por isso. Então nós hoje somos história viva. Daqui a algum tempo a gente vai contar isso para os nossos filhos, para os nossos netos, e queiramos que para os nossos bisnetos, se a gente estiver vivo até lá, se Deus quiser. Então, 2 situações que nós vivenciamos aqui, que foram importadas de Portugal, que foi a chamada jurisprudência de crise. Nós tivemos aqui a edição da emenda constitucional número 6, que foi a PEC do orçamento de guerra. Que guerra é essa? A guerra contra o coronavírus. E por que foi necessário fazer isso? Por que foi necessário fazer uma emenda constitucional para derrubar determinadas regras de ouro no âmbito da pandemia? Exatamente para poder dar flexibilidade ao orçamento público para que se pudesse gastar no sentido de não entrar nos limites da lei de responsabilidade fiscal. E aí, desde já, vou fazer um recorte aqui. Pô, Cláudio, mas aí convenhamos, né? Essas situações acabaram permitindo desvios de verba pública e escândalos de corrupção. Opa, mas aí não é o problema da norma. Aí é um problema de desvio de conduta. Não é um problema da norma. A norma, ela veio, e por que Portugal não aconteceu isso? Portugal fez a mesma coisa. Por que não aconteceu isso? Então, aí já é um problema de postura, de comportamento. Então, isso é um predador externo que não está dentro desse contexto. Agora, uma questão muito interessante também, além dessa PEC, eu já fiz aí, se vocês quiserem, vários Spotify sobre isso, sobre crise, sobre questões tributárias, de compliance, etc. Mas uma outra coisa interessante foi que, também no âmbito do Supremo Tribunal Federal, então nós demos aí 2 casos emblemáticos, que são questões tributárias, fiscais, porque está ligado ao orçamento, queda na receita, por conta de queda de arrecadação tributária, não tem dinheiro para cumprir as despesas, né? É matemática. Matemática não se inventa, né? Matemática, 2 mais 2 dá 4. Não é direito que pode dar 5, pode dar 3, dependendo da hermenêutica. Não, dá 4. Então, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, já tinha votado quando da arguição da inconstitucionalidade da lei de responsabilidade fiscal, ele já havia votado pela constitucionalidade e o julgamento ainda não foi concluído, mas ele já havia votado acerca da constitucionalidade desses artigos, dessa lei, e houve uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo presidente da República através da AGU, em que se pedia, olha que interessante, se pedia o afastamento momentâneo da aplicação dos artigos da Lei de Responsabilidade Fiscal para que pudesse gastar em prol das despesas provenientes da Covid-19. E o ministro Alexandre de Moraes recebeu essa ADI por dependência, porque ele já estava votando a outra acerca da Lei de Responsabilidade Fiscal. E olha que interessante, ele votou, depois de ter votado pela constitucionalidade dos artigos e da lei, ele votou pelo afastamento dos artigos e da lei em prol da Covid. Ou seja, pessoal, isso é uma mudança de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal que leva em conta questões econômicas, questões financeiras. Então, a gente está vendo cada vez mais, e aí, o Vitor, quando eu fiz a minha tese de doutorado, que foi defendida em 2013, e que o orientador foi o Lênio Streck, a minha tese foi exatamente
na postura do STF em questões fiscais, trazendo elementos da economia. Isso em 2013. Porque eu tinha feito em 2007 um trabalho em Portugal. Aliás, Vitor, olha que coisa interessante aí para passar para os nossos alunos. Essa pesquisa que eu fiz em 2007 pela Estácio, lá na Universidade de Coimbra, foi custeada pela universidade naquele prêmio que a universidade dava, não sei se dá ainda, de iniciação científica, lembra? Eu fui para lá, patrocinado pela universidade por ter ganho, em primeiro lugar, o prêmio de iniciação científica, de pesquisa científica. Então, a Estácio sempre me ajudou muito. Nós fomos para lá, eu fiz uma pesquisa com o professor Canotilho, nós chegamos à conclusão, em 2007, que Portugal passaria por uma crise econômica forte por questões tributárias, questões fiscais, porque matemática é matemática, gente. Não dá para inventar, não inventa a roda. E aí, ignoraram nossa pesquisa, simplesmente ignoraram nossa pesquisa. Nós fizemos, publicamos e tal. E em 2008, Portugal passou uma das maiores crises econômicas da história de Portugal. E talvez a de agora, que já está acontecendo, supere a de 2008. Mas a de 2008 foi considerada a maior crise. E em 2008 foi exatamente por conta de várias leis, de várias normas que o Estado português implementou para conter a crise, que, diga-se de passagem, foi a que o Brasil copiou recentemente, né? Não me recordo quantos anos, mas acho que 4, 5 e tal, com o pacote de ajuste fiscal. O pacote de ajuste fiscal nada mais era do que inspirado no programa de austeridade fiscal de Portugal, em que, em 2008, Portugal inaugurou a jurisprudência de crise. Jurisprudência essa que está sendo importada agora para ser utilizada no meio da Covid-19. Então, pessoal, isso é muito importante porque as questões tributárias, elas são molas propulsoras e elas são tão importantes, mas tão importantes. Eu sou suspeito para falar porque vocês já perceberam que eu vibro quando eu falo disso, porque não que o direito tributário seja mais importante do que o outro direito, mas ele tem influências importantes. O ramo mais importante é o direito constitucional, indiscutivelmente, porque é o direito que norteia tudo. Mas nós fizemos uma pesquisa e essa pesquisa ela demonstrou que todas as constituições brasileiras, todas elas, sem exceção, elas foram editadas, foram criadas num ambiente de instabilidade política, fruto de uma crise econômica com necessidade de aumento de carga tributária. Todas as constituições brasileiras. Bom, se a história está correta, e como normalmente a história está correta, hoje nós estamos vivenciando um momento de mais uma Constituição. Só que nós não temos estabilidade política para ter uma nova Constituição. Então, maior prova de que isso é verdadeiro é que nós estamos precisando fazer uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista, uma reforma política, uma reforma administrativa. Ora, é uma nova Constituição. Mas não dá para fazer uma Constituição no momento de instabilidade política, no meio de uma pandemia. Já é difícil fazer uma reforma, então mais difícil ainda fazer uma nova Constituição, convocar uma constituinte para isso. Então, pessoal, eu queria deixar aqui para concluir, para responder as perguntas para vocês. A minha ideia era mostrar para vocês como o direito tributário interferiu na pandemia e, sobretudo, o reflexo que o direito tributário teve no direito financeiro e, a partir daí, como a economia abraçou a crise tributária e financeira. Abraçou no sentido de reflexos, né? Porque a economia tá ruim por conta da crise. E agora, pós-pandemia, só para concluir, o que eu acho que vai acontecer na pós-pandemia? Eu não tenho dúvida que nós teremos esse negócio de pico, não sei, não sou médico, não sou profissional da área de saúde, aí já é demais eu arriscar quando que é pico, quando é que vai ser, não sei. Eu diria que
pós-pandemia, nós vamos ter duas situações. A primeira situação é uma explosão de uma demanda reprimida. Isso é bom, porque vai aquecer o mercado. Porém, essa demanda reprimida, ela não vai atingir todos os segmentos. E segundo, nem todo mundo vai ter dinheiro para atender uma demanda reprimida. Então, eu acho que, de fato, a economia vai aquecer, vai, mas alguns segmentos vão custar a se recuperar. Rede hoteleira, os serviços de informática bombaram, né? Bombaram. Comercialização de produtos de informática, serviços de informática, aplicativos e tal. E eu acredito que nos próximos, pelo menos ano de 2020, é um ano de recessão. E aí sim, ano de 2021, uma recuperação lenta e gradual da economia, e se Deus quiser, eu estou errado, e nós vamos ter bons ventos a partir de agosto. E tomara que eu esteja errado. Mas eu acho que nós vamos viver o ano de 2020, um ano de recessão e de carga tributária pesada. Só para concluir mesmo. Não adianta criar empréstimo compulsório. Quem que vai pagar, gente? Está todo mundo ruim da grana aí. Então a gente tem que aprovar a curva de Laffer, né? Chega uma hora que a carga tributária está estrangulada, não adianta aumentar mais, tá? Então eu queria concluir dessa forma, Vitor, para que os nossos colegas pudessem perguntar, e queria aproveitar a oportunidade aí, se você me permitir, nós vamos estar fazendo um sorteio, está lá no Instagram, no meu perfil no Instagram, edição 2020. Então, @Cláudio Carneiro Oficial, será um imenso prazer ter vocês lá nas nossas redes sociais e participem lá do sorteio, só procurar o post lá no Instagram. E mais uma vez, Vitor, um imenso prazer, muito obrigado pelo convite, eu estou sempre à disposição. O carinho que eu tenho pela universidade não é uma retórica de evento, você sabe que é de coração. Então, assim, para os nossos alunos aí, tudo para a instituição, todo o carinho por tudo aquilo que a instituição fez por mim e continua fazendo ao longo da vida. Tá? Muito, muito obrigado. Cláudio, Cláudio Carneiro Oficial. Está ouvindo? Está me ouvindo, Cláudio? Estou, agora estou. Está me ouvindo? Cláudio Carneiro Oficial, com 2 O's, é isso mesmo? Cláudio Carneiro, 2 O's Oficial. Vou botar aqui. Não, eu botei lá em cima. Ó. Botou? Tá, e qual é a editora que está lançando o livro? É a Saraiva, na verdade, já está na 9ª edição. Legal. Utilizado na bibliografia da Estácio. Não, eu sempre falo, porque a Saraiva estava passando aí pela recuperação judicial, aí muito... Na verdade, a livraria, Vitor. A editora não, a livraria. A editora está firme. A editora está firme. Então tá ótimo, Pelo menos até ontem eu tenho conhecimento. Não, é isso, é porque quando você fala em a livraria, eu acho que, porque no site, você sabe, no livro do Pedro Lenza, eu estava com dificuldade de comprar o livro, comprei pela Amazon. Entendi. Então eu acho que a livraria é também um site, eu não sei. Pode ser. Eu não sei, mas é bom de saber, porque essa crise de editoras está muito grande aí. Isso vai ser um grande problema para o direito aí atualmente. Sim, verdade. A Eliane está perguntando aqui, na verdade, vamos começar pelo Alberto. O Alberto está perguntando em que aspectos a pandemia irá influenciar as propostas de reforma tributária que estão em andamento, referindo àquelas que já estão em discussão no Congresso Nacional. Excelente pergunta, porque... Na verdade, nós temos 3 projetos tramitando e o grande problema que eu vejo hoje é que ninguém quer que um projeto seja vitorioso, vamos dizer assim. Por quê? Porque se um projeto for o projeto vitorioso, teremos um pai da reforma tributária, que foi quem encaminhou esse projeto. Então, esse projeto foi idealizado, esses projetos, eles foram idealizados com a situação econômica que estava projetada antes da pandemia. Agora, os municípios já se reuniram, só para ter uma ideia, como é que é o nome do nosso colega aí que está perguntando? Desculpe, deixa eu lá, Alberto Silva. Alberto. Então, Alberto, só para você ter uma ideia, a grande questão é IVA e IBS, vamos dizer assim, e a partir daí tem que decidir o que vai vir depois.
Ué, os municípios já se reuniram e estão fazendo lobby para tirar o município da reforma. Se tirar o município da reforma, já mudou tudo, porque não vai ser nem IVA nem IBS. Então, eu, sinceramente, eu não sei como vai ser isso depois da pandemia. E se esse lobby continuar, eu diria que vai acontecer igual a PEC 233 de 2008, que eu participei também. Trabalho de 4 anos, e o que saiu? Apenas 2 coisas: a anterioridade da noventena e a possibilidade da edição do Simples, mais nada. Então, assim, não sei. Eu, sinceramente, não sei. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. O Ezequiel, que é lá do Paraná, ele está fazendo a pergunta assim, que a vontade política é um impedimento para a reforma fiscal, ou seja, a falta de vontade política? Não tenha dúvida. Eu vou te dizer o que aconteceu em 2008, só para vocês terem, assim, eu não estou fazendo crítica, não, só estou dando exemplo. Na PEC 233, nós queríamos unificar o ICMS, fazer um único ICMS estadual, federal, e acabar com os 27 leis estaduais de ICMS. Os governadores disseram, aí o pessoal vai estranhar, os governadores disseram, então a gente não vai aprovar a reforma. Aí você, e governador é parlamentar? Como é que ele não vai aprovar a reforma? O governador é o líder da bancada no partido no Estado, esvazia o quórum da votação da PEC, não vota a PEC nunca. Então, não tenha dúvida que é vontade política. Eu te faço uma pergunta aqui. Eu fiquei tão assustado com esse assunto da reforma tributária. Eu estou assustado até agora. Porque parece, quando fala reforma tributária, professor, parece para o cidadão comum, e é claro que eu não posso ser inocente. Eu acho que nenhum advogado, estudante de direito, pode ser inocente. Eu sempre digo isso para eles. Mas eu já fui inocente 2 vezes, hoje você é inocente mais uma vez. Parece, vamos fazer a reforma tributária. O que o cidadão pensa? Vai diminuir o número de tributos. Vamos pagar menos. O Brasil vai avançar. Não, é o inverso. Vamos aumentar a carga tributária em cima do tributo. Então, diante dessa lógica, eu vou te fazer uma pergunta bem capciosa. Nós estamos aqui no estado do Rio, na cidade do Rio, o Brasil inteiro. Nós somos o 2º maior país em número de casos e em número de mortes. Pode estar até descendo, professor, mas o pico está alto pra caramba, né? Fora que é uma mentira que a gente fez, que o brasileiro, eu digo brasileiro, todos nós brasileiros, fizemos esse retiro. Sim, esse retiro, ele foi até aqui em casa, é um retiro mambembe. Minha mãe vai na rua 2 vezes ao dia, ela ia 10, vai 2. Meu pai ia 50, está indo 47. Né? E isso aqui, em bairros que você, no Rio de Janeiro, é um controle social, que o vizinho te controla. Em alguns outros lugares, um amigo meu, morador de Madureira, que é um bairro que eu adoro, do Império Serrano, ele até teve a Covid, ele diz que em Madureira não existe nenhum tipo de isolamento, está todo mundo festejando. Mas o governo resolveu se posicionar, quase todos os governos do Brasil, né? Alguns até com discurso, ontem um colega fez um discurso dizendo 3 meses não dá para aguentar mais, a gente não está aguentando mais. Mas a verdade é que o governo está abrindo porque ele precisa arrecadar impostos, não é isso? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Olha, vamos lá. Quando eu estava vendo isso lá na União Europeia, e o nosso grupo de pesquisa lá, eu comparo muito com o Brasil, né? O Brasil cabe a Europa toda dentro, né? Então, isso já é um elemento de dificuldade de administração. Outra dificuldade de administração, e aí você, Vitor, como grande constitucionalista, eu tenho certeza que você não vai gostar muito dessa afirmativa que eu vou falar, mas eu vou falar na visão de um tributarista, tá? O Pacto Federativo é uma coisa linda, mas no direito tributário, o Pacto Federativo é o elemento propulsor das guerras, porque o Estado quer arrecadar ICMS, o município quer arrecadar ISS, e aí vai na linha do que você está perguntando, né? Os estados querem arrecadar, os municípios querem arrecadar, o governo federal precisa arrecadar. Então, eu não tenho dúvida que a
abertura social, se é que nós tivemos algum fechamento, mas a abertura social, ela se deve basicamente com dois objetivos: manter a economia aquecida para que as pessoas não quebrem, né? Claro, tem que respeitar as normas da saúde, né, de higiene e tal, como está sendo feita, mas manter fechado, eu acho que vai quebrar de uma forma absurda. E em mantendo aquecida a economia, sem dúvida que vai manter a alimentação da arrecadação tributária. Então, é uma engrenagem que funciona positivamente. O grande problema que eu vejo aí, então, eu sou a favor desse retorno com essa engrenagem. Agora, o que eu vejo aí, e aí, embora eu veja que muitos entes federativos cometem algumas arbitrariedades, que não vem ao caso, mas eu vejo aí que a sociedade, de certa forma, e aí eu me incluo também, a gente também tem que dar a nossa parcela de contribuição. Ou seja, vamos procurar fazer dentro dos moldes de menor exposição possível para mim, desde que eu possa fazer. Vou só dar um exemplo, que eu também tive que sair para ir ao mercado, para ir à farmácia, mas eu estou fazendo muita coisa online. E numa dessas idas à farmácia, que é próximo, que é dentro do meu condomínio, tem um shoppingzinho, tinha uma senhora que estava sem máscara e reclamando com segurança porque as lojas estavam fechadas, porque era um absurdo que ninguém cumpria a regulamentação, porque estava permitido abrir. E aí eu ingenuamente, igual a você, fui falar para ela, falei, mas é engraçado, a senhora está reclamando do cumprimento de norma, mas a senhora não está usando máscara. Ih, rapaz, mas aí foi uma confusão. Então eu sou a favor e não tenho dúvida que esse aquecimento da economia vai gerar também uma arrecadação tributária, porque senão teremos uma recessão severa. E isso é um ciclo vicioso, né? Daqui a pouco não tem mais salário para servidor, daqui a pouco não tem mais dinheiro para hospital, não tem, e aí emprego e por aí vai. Aí a gente... Esse é o ponto central que eu queria te falar. Você tocou no ponto. Quando a gente fala em arrecadação tributária, para município e estado, não estou falando do governo federal. Então, estou falando em ISS, ICMS, não estou falando do governo federal, porque o governo federal eu quero passar para o senhor num outro caso. No município e estado, o maior ralo é o servidor público. O do dinheiro, não estou dizendo o servidor público é maravilha. Eu estou lá trabalhando com o servidor público, sou servidor público também, mas eu quero te dizer que o problema hoje tributário é que a gente arrecada tributo e a maior parte desse dinheiro é para pagar o funcionalismo público, incluindo concursados e comissionados. A outra parte é, sim, para manter o Estado, mas eu acredito que até 50%, eu acho que é isso, porque o teto é de 50%, não é? É 50%, da lei de responsabilidade fiscal. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, se a gente tem que continuar mantendo esse sistema, que o tributo é para pagar servidor. Será que a gente continua precisando de tanto servidor assim? Dentro, eu digo, no judiciário, no legislativo, no executivo. Será que a gente precisa de tanta gente nesses órgãos que justifique? Ou era melhor a gente reduzir esse número para reduzir a carga tributária? Olha, excelente pergunta, Vitor. Eu gosto de responder perguntas assim, sem qualquer tipo de propaganda. Mas a frase da Tostines, vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então o governo diz que a carga tributária é alta porque a sonegação é alta. E a sociedade diz que a sonegação é alta porque a carga tributária é alta. Então quem garante que em diminuindo a carga tributária diminui a sonegação e quem garante que diminuindo a sonegação diminui a carga tributária? Essas já são premissas difíceis de responder. A partir daí, eu acho que eu sou favorável, já escrevi isso, inclusive, tem depois até um artigo, se o pessoal jogar na internet acha aí, ainda é possível falar em direitos sociais. Eu sou absolutamente crítico do modelo de Estado que nós vivemos até hoje.
Eu acho que o Estado ele tem que ser gerencial. Esse Estado gerencial é, inclusive, atribuindo a boa governança como direito fundamental, fazendo uma modificação constitucional. Mas não é só mudar a norma. Mudar a norma não adianta nada. É uma norma que não tem aplicabilidade. Então, nós não precisamos mais de normas de direitos sociais, nós precisamos de efetividade. Então, o SUS é um modelo falido. O modelo do serviço público brasileiro não é um modelo adequado. Para mudar isso tudo, nós precisamos de mudar uma estrutura estatal. Para que, e aí é minha opinião particular, eu acho que o Estado deve cuidar daquilo que deve ser do Estado e começar a descentralizar aquilo que não deve ser do Estado e desafogar a máquina. Porque se for assim, nunca vai sobrar dinheiro para tocar uma máquina gigantesca dessa natureza. Enquanto nós não fizermos o modelo estatal de gerenciamento de riscos e de crises, a gente não vai ter um modelo estatal que se sustente. E olha que a gente não está nem falando aqui de corrupção, de desvio de dinheiro, nós estamos falando de gestão, propriamente dito. Então eu concordo com você no sentido de que o modelo de Estado que se tem hoje não se sustenta mais. Ele tem que mudar. E ele tem que mudar aprendendo com a iniciativa privada, nesse ponto. A título de exemplo, a governança pública, a boa governança nasceu do conceito de governança corporativa da iniciativa privada. Então eu acho que é aí que o Estado muda, trazer para dentro do Estado as noções de direito privado, inclusive de compliance, para acabar fechando esses gaps aí. Nós temos uma pergunta aqui da Eliane de Souza da Silva, ela pergunta o seguinte: a reforma tributária é importante para o Brasil? Essa é a primeira, né? E qual seria o ponto mais relevante na reforma, na sua opinião? Eu aí vou incluir, qual seria o ponto que é mais benéfico e o que é mais prejudicial, o que você é mais contrário na reforma, para a gente fazer? Maravilha. Ô Vitor, eu estou me sentindo aqui naquele programa, como é que é? Vale 1 milhão, né? É cada pergunta que... eu já devo estar aí com uns 500 mil, né? Dos estágios das perguntas. Vamos chegar lá. Só pergunta difícil. Mas vamos lá. Que a reforma é necessária, ela não só é necessária como urgente, urgentíssima. Ela já está até que tardia. O ponto, para mim, que eu acho que seria o ponto alto da reforma é a desoneração da folha, né? A desoneração da folha é uma medida muito importante para você desonerar quem gera emprego, você desonerar quem produz, quem está economicamente ativo, para que ele possa gerar receita. Então, você, na verdade, está fazendo um investimento. O problema é que a contrapartida que a Lei de Responsabilidade Fiscal traz são as medidas compensatórias. E aí vem o ponto pior da reforma. É uma das que eu sou contra, que um dos pontos para recompor receita é resgatar a antiga CPMF com uma nova roupagem. Então, eu acho que esse é o ponto alto, é a desoneração de folha, e o ponto ruim é o retorno da CPMF, que é uma tributação sobre a movimentação financeira, que, na verdade, somos nós que vamos pagar essa conta mais uma vez. O Gilmar está te perguntando aqui, está dando boa tarde, e ele pergunta assim: a jurisprudência criada por Portugal, essa jurisprudência de guerra, que foi citada na primeira palestra nossa com o Lênio, a jurisprudência que se aplica hoje no Brasil no período de pandemia, primeiro é se aplica, se está sendo aplicada. E isso pode ser positivo ou negativo na realidade brasileira? Subir para 800 mil agora. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é não. O Brasil não tem aplicado a jurisprudência de crise como é o modelo português, porque no modelo português nós temos um acórdão emblemático de 2008, que agora não me recordo, acho que é o acórdão número 185, só para vocês terem uma ideia, Portugal julga, a Corte Constitucional de Portugal, corte não, que eles não gostam que chamam de corte, o Tribunal Constitucional de Portugal julga uma média de 1.800 processos por ano. O Brasil, o STF, julga 100 mil por ano, incluindo os recursos extraordinários. Então,
a jurisprudência de crise lá é que, no meio da crise, uma lei que era para salvar a crise, e o Tribunal Constitucional julgou a lei inconstitucional por violar precedentes da Constituição. Não é o que a gente observa no Supremo, que julga que tem uma mutação constitucional absurda. Portugal, por exemplo, se você pergunta o que é mutação constitucional, ele diz, não sei, o que é mutação constitucional? É a mudança do julgamento. Não, mudança não há essa mudança. Aqui toda hora muda. Então, eu acho que é benéfica para o Brasil, e agora respondendo a segunda pergunta, desde que o Supremo ele tenha uma maior estabilidade nos seus julgamentos. Por quê? Porque o que não pode é usar a ponderação, né, escolher um princípio, usar a ponderação, sempre que a resposta que a ausência da ponderação me daria não é aquela que eu queria dar. E aí eu invoco algum fundamento jurídico que eu consiga justificar aquela decisão que eu quero dar. Então, o Tribunal Constitucional, eu faço uma analogia, que o Tribunal Constitucional português é um navio, e um navio não muda de direção como se fosse uma motocicleta. O Supremo brasileiro são 11 ilhas, onde cada ministro é um Supremo Tribunal Federal diferente. Então, seria boa para o Brasil, desde que houvesse uma estabilidade de julgamentos no âmbito do Supremo, porque do jeito que está, aí nós vamos ter diversas guerras dentro de uma guerra no próprio tribunal, e aí fica impraticável. O Alberto está falando aqui para mim, no caso é para mim essa aí, tributo não é para pagar servidor, tributo é para que o Estado possa oferecer serviço, entre outras coisas. Agora, se para isso é necessário tantos servidores, é outra coisa. Eu concordo contigo, Alberto. Eu acho que eu tenho que fazer uma pesquisa, depois do doutorado, agora, talvez no pós-doutorado, sobre a quantidade de servidores públicos que existem, pelo menos nos 8 países mais ricos do mundo, né? Fazendo uma comparação com o Brasil aí. Agora, o Divino Silva faz uma pergunta aqui, eu, como não sou da área tributária, tenho dificuldade, mas vou ler exatamente como é que está aqui. Sobre a Lei 6.830 de 80, artigo 1º e artigo 4º, como fica agora com a pandemia os atrasos dos tributos? Quem realmente não conseguiu cumprir Bom, aí é essa questão que eu falei lá no início. Se tiver amparado pela suspensão, ok. Os prazos processuais estão suspensos, as execuções estão suspensas durante um determinado período que já está para acabar. Retomada a exigibilidade, infelizmente, e aí é o grande problema, quem não pagou está passível de uma execução fiscal face à Lei 6.830. E aí, por enquanto, a coisa está administrável diante da suspensão por força da pandemia. Mas aí eu me reporto lá atrás o que eu falei. Mas lá atrás, em março, eu disse que uma hora essa suspensão vai acabar. E quando acabar, o tributo é devido. E sendo devido, se não tiver nenhum mecanismo de suspensão de exigibilidade ou outro mecanismo do governo que venha a permitir um parcelamento ou algo desse tipo, o contribuinte está passível de uma execução fiscal, né? Mas eu acho que a Receita vai tentar administrar isso da melhor forma possível, e nós estamos aguardando, diante do que eu pude constatar aí, que deve vir o refis da Covid, né, que é o parcelamento da Covid. Deve vir agora até o final do ano, e isso eu acho que vai poder tentar solucionar grande parte aí dos problemas. Agora, falando da questão do tributo para pagar servidor, de fato é que eu entendi, mas eu fui mais longe, né? O tributo é para compor receita e a receita corrente é que é para pagar o servidor, quer dizer, então no fundo acaba... Não, é porque no caso de município de interior, o que entra paga servidor. Aí, depois que paga o servidor, não tem mais nada, fecha. O que é triste é isso. Aqui no nosso, por exemplo, eu sou responsável, eu sou coordenador de captação de recursos federais para a cidade do Rio de Janeiro. O que está acontecendo com a gente nesse momento? Recebe o dinheiro, o que é carimbado, saúde, educação, vai. O resto paga servidor. Final do mês é zero, não tem nada no caixa. O caixa não tem nada. Então, é uma situação complicada.
Agora, o Alberto pergunta aqui, pediu assim, pergunta para o convidado, ou seja, não é para eu responder, é para o senhor. Diminuir tributos sobre produtos e serviços, aumentar a tributação sobre rendas, lucros e dividendos, e grandes fortunas. Esse tema eu vou botar entre aspas, porque o Lênio tem defendido isso, a criação do imposto de grandes fortunas. O Bichara foi completamente contrário aqui na outra live. Seria uma alternativa? Qual é a alternativa que o senhor vê sobre isso? Porque parece que a reforma tributária é sobre serviços, né? Sobre serviços. Então, será que o certo não é reduzir dos serviços e aumentar? E consumo, né? Na verdade, a reforma tributária ela envolve mais serviços e consumo. Bom, a grande questão é a gente comparar o sistema brasileiro com outros sistemas. E aí eu vou dizer, talvez, qual seja o nosso maior calcanhar de Aquiles. Se a gente comparar, por exemplo, a tributação sobre patrimônio, o imposto sobre doação no Brasil, a alíquota máxima é de 8%. Tem países que chega a 40%. Se a gente comparar a tributação sobre renda no Brasil, a nossa alíquota máxima é 27,5%. Tem países que chega a 43%. Em contrapartida, a tributação sobre o consumo no Brasil, uma média, porque depende muito do tipo de consumo, se é serviço, se é produto, que tipo de produto é, seletividade e tal, mas eu diria que a média da tributação de consumo no Brasil é entre 45% e 50%, enquanto outros países, 17% e 23%. Então, na verdade, para ser bem objetivo, porque isso aí daria uma outra live, né? Mas, para ser bem objetivo, o que a gente tem que ter é uma composição desses percentuais. Porque se a gente diminui o consumo, a gente tem que ter um aumento de outro lado, como o nosso colega aí falou. Eu sou a favor da tributação do imposto sobre grande fortuna, com uma condição, porque eu vejo que o imposto sobre grande fortuna, obviamente, vai tributar grandes fortunas. E as pessoas que têm grandes fortunas têm um acesso fácil a contas no exterior. Então tem que ter um controle para que não haja evasão de divisa, porque senão não vai adiantar nada, né? Mas eu sou a favor desde que se tribute de fato grande fortuna. Então tem que ter uma composição acerca dessa estrutura. O grande problema do Brasil, que eu acho que é a maior insatisfação do brasileiro, e eu me coloco também como pagador de tributos, né? Eu não me coloco fora disso, eu não sou um espectador do problema, eu estou envolvido no problema. Eu acho que a maior insatisfação do brasileiro não é em relação à carga tributária. A insatisfação do brasileiro é o retorno lato sensu que se tem em troca do que se paga. Não que o tributo seja contraprestacional dessa forma, mas se você pergunta em outros países, o tributo é uma norma de rejeição social. Ninguém paga tributo satisfeito. Isso é mundial. Tributo é norma de rejeição social, mas eles veem que é necessário. Todo país forte tributa forte economicamente, né? Agora, o problema é que o Brasil tributa pesado e não há uma contrapartida. É isso que causa a insatisfação social. Agora, como muda esse cenário? Do jeito que está hoje, não dá para mudar o cenário. Por quê? Porque a gente tem a relação receita e despesa. Então não dá para diminuir a despesa com a receita com a despesa alta, até porque a lei de responsabilidade fiscal veda. Então tem que ser um programa, um planejamento, tentando fechar os ralos para que essa receita sobre, né? Então é um assunto complexo que não dá para responder assim, papum, mas tem que ter uma composição matemática aí. Eu queria te pedir o seu apoio desde já, tenho certeza que eu vou acordar. Eu descobri agora há pouco tempo que o nosso amigo Bichara, que é nosso procurador nacional tributário da OAB, que a OAB está com uma ação no Supremo Tribunal Federal para a gente é muito importante para o aluno de direito, para o aluno de mestrado, para o aluno de doutorado, que aquilo que a gente paga para as universidades, para ensino e para educação, seja reduzido do nosso imposto de renda, né? Como acontece com a medicina. Então, eu estou querendo, logo depois da pandemia, lançar um grande movimento com esses 500 mil alunos da Estácio aí que nós temos,
para a gente poder forçar que se tem uma posição sobre isso. É um absurdo que o nível hoje é de R$3.000, não paga 2 mensalidades. Então, e essa tabela está defasada há muito tempo, né? É uma atualização de tabela. E quando a pessoa faz doutorado, faz mestrado, quando a pessoa faz uma graduação, ela vai ter mais recursos depois, profissionalmente, vai devolver isso para o Estado, de alguma forma, pagando mais imposto, que ela vai adquirir mais bens, etc. Então, o estudante está penalizado. Às vezes, o pai de família tem 2 crianças, as 2 crianças estudam no colégio particular, vai ali quase o dinheiro todo, ele não recebe de volta. Né? Mas o pleito de vocês é uma atualização de tabela ou apenas a questão da dedução com despesa de educação? Eu fiquei sabendo agora de que havia essa ação. Mas eu imagino que tem que ser igual à saúde, dedução integral. Uhum. Né? Dedução integral, porque educação para o nosso povo, para o povo brasileiro, é fundamental. Isso às vezes, quantos alunos nossos querem fazer uma pós-graduação e não fazem porque não tem o dinheiro, vai passar a ter a partir do imposto de renda dele. Né? Então, por que não a dedução integral para graduação, pós-graduação e até para a escola da criança? Porque, na verdade, professor, a criança devia estudar em colégio público, mas o colégio público está defasado, está caído, está quebrado, aí a pessoa é obrigada a matricular a criança no colégio particular. E sabe o que o Bichara me disse? Eu fiquei sabendo agora, que se ele se separar da mulher e der o dinheiro para a mulher em pensão, deduz do imposto. Então, a moda vai ser começar a separar todo mundo e dar em pensão para a pessoa fazer o imposto. Eu fiquei muito chateado no nosso doutorado, mestrado, a gente paga muito caro, você sabe disso, e você deduz quase nada. O limite está em R$3.000, são 2 mensalidades. No caso do aluno de medicina, não deduz nenhuma mensalidade. Não deduz nada. Então, é uma situação que eu acho que o Brasil, que precisa investir em educação e não faz corretamente, poderia... E nós somos poucos, hein, professor? Quando a gente fala em graduação, mestrado, doutorado, isso é quase nada. A população brasileira é completamente excluída. Mas, como última pergunta, para a gente terminar, já estamos a 1h30, quero te colocar na berlinda aí de uma pergunta que eu adoro. É a pergunta de 1 milhão, não? É a pergunta de 1 milhão. É uma pergunta que todo mundo é contra quando eu faço. Todo mundo é contra. Você sabe que eu fui advogado da Arquidiocese do Rio de Janeiro, né? Uhum. Além de ter estudado para padre, naquela época eu não entendia nada, porque eu tinha acabado de me formar, de direito tributário, não entendia nada. A gente vai aprendendo. Com o tempo eu fui descobrindo que não se tratava de isenção, se tratava de imunidade. Né? E essa imunidade tem regulamentação também, tem que apresentar alguns relatórios, etc. A igreja tem que apresentar a nota, porque parece que a imunidade é voltada para esse trabalho religioso. Né? Para esse trabalho religioso. Mas a pergunta, e eu sei que também parece para alguns juristas, parece que é cláusula fundamental e pétrea. Com relação a esse assunto, quem me levantou a questão da cláusula pétrea foi o nosso colega Tiago Morani, lá do nosso mestrado, está fazendo doutorado. Ele foi o primeiro a me dizer, Vitor, isso não... Professor, um grande amigo. Não dá para mexer, que, na minha opinião, isso é cláusula pétrea. Porque... Só que a questão é a seguinte, nós temos uma proliferação de igrejas, não sei se é igreja, se são seitas, se são cultos, que qualquer cidadão sabe que a finalidade é unicamente financeira. Né? Nós tivemos agora um que foi até pedir para ele parar agora, porque ele estava vendendo a cura da Covid-19. Um lenço, você passava o lenço, já estava curado. O outro era comia uma coisa, etc. Esse dinheiro, quando ele não é aplicado na finalidade religiosa, quando não tem prestação de conta que a finalidade é religiosa, que às vezes a finalidade é patrimonial, não é possível... Estou sendo ingênuo, eu sei que a maioria dos deputados e senadores agora são parlamentares, mas o senhor considera que, mesmo assim, é uma cláusula que não é possível mexer na Constituição, a questão da imunidade tributária desses dinheiros das
das igrejas, seja católica, evangélica, budista, de qualquer prática? Olha, esse assunto também é muito importante. Eu vou te responder objetivamente, mas eu queria fazer uma introduçãozinha rápida para que eu possa justificar o meu entendimento acerca disso. A Constituição, ela assegura, tanto para a letra B quanto para a letra C, e a letra B é a imunidade religiosa, e a letra C é dos partidos políticos, das entidades sindicais, de uma maneira geral, federações, confederações, instituições de ensino e entidades assistenciais sem fins lucrativos. Tanto a letra B quanto a letra C, há uma exigência, tanto constitucional, como também por parte da jurisprudência do STF, inclusive esse acordo eu sei até de cabeça, é o RE 325822, que fala da reversão obrigatória para finalidade essencial sob pena de perder a imunidade. Então, isso aí é uma condição sine qua non, essa reversão para finalidade essencial. Agora, a finalidade essencial não é a instituição religiosa, embora todas essas imunidades elencadas na letra B e na letra C sejam imunidades subjetivas. Então, quem tem imunidade é a instituição, a pessoa jurídica regularmente constituída para essa finalidade. Além disso, existe o artigo 14 do Código Tributário Nacional, que exige para que essas imunidades sejam mantidas, que seja, não tenha retirada de lucro, tenha uma escrituração contábil comprovada e que não envie dinheiro para o exterior. Então, voltamos à questão da reversão para a finalidade essencial, obrigatória, e uma questão de uma contabilidade apurada pela fiscalização para que haja manutenção dessa imunidade. Então, no primeiro momento, eu diria, se existem irregularidades, é por falta de fiscalização, para começar, né? Agora, para que se retire a imunidade da instituição religiosa, eu acho que, por uma questão de isonomia, tem que se retirar também a imunidade da letra C, né? Tem que se retirar a imunidade da letra C. Só que a essência constitucional que assegura a imunidade da letra B é a fé, é a religião e a propagação disso no Estado laico brasileiro. Já a da letra C é a legitimidade de representação, ou seja, são duas situações totalmente diferentes. Então, na letra B, eu vejo aí que a gente consegue jogar para dentro do artigo 5º. Na letra C, é uma questão de representatividade, não é uma questão de direito fundamental. Então, eu acho que é aí que a gente consegue separar da letra B da letra C. Então, a da letra B poderíamos sim considerar como cláusula pétrea e da letra C não, por conta da essência constitucional que é invocada na redação do dispositivo e já enfrentado pelo Supremo em algumas posições. Não estou dizendo que eu seja contra ou se eu seja a favor da letra B e nem da letra C. Eu, ao contrário, eu sou a favor de tudo que é de garantia para o contribuinte. E a imunidade é uma garantia constitucional assegurada ao contribuinte. Só que, para mais do que isso, eu sou a favor da isonomia, da legalidade, da constitucionalidade e da observância dos requisitos. Então, eu acho que, se está havendo algum problema, vamos apertar a fiscalização em cima. E aí quem tem, perde, né? Tira a imunidade, ponto a ponto, porque isso é autorizado. A Constituição autoriza e o Código Tributário autoriza que retire a imunidade observando determinadas irregularidades. Esse aí é um outro bom tema de pesquisa, se alguma religião no Brasil já perdeu essa imunidade nos últimos anos. Com relação às universidades, você sabe, isso era uma inverdade. O que tinha de universidade aí que dizia que era sem fins lucrativos, os donos eram milionários, e graças a Deus, eu acho que é muito mais transparente hoje, claro. Capital aberto, dinheiro a gente consegue analisar. Antigamente você não tinha isso, hoje você consegue analisar os gastos, né, etc. Professor, quero agradecer essas burlas, Vitor, sabe? Eu acho que a burla, ela não acrescenta. Então, se é para ter burla, tira, pô.
Eu fico muito preocupado com a religião, eu fico realmente muito preocupado, porque acaba se escondendo aí muita coisa. É claro, eu sou um homem religioso, etc., mas você observa, programa de televisão, grandes empresas não conseguem ter um programa de televisão, mas algumas igrejas conseguem. E se você analisa o programa de televisão, ele fala de dinheiro o tempo todo. Ele não se percebe, por exemplo, o que é uma igreja, não vou dizer séria, mas o que é instituições sérias e o que são instituições. O brasileiro médio, ele consegue entender, ele consegue compreender que tem alguma coisa errada, né? E agora, e a Constituição proteger isso de forma vai garantindo, como eu não sei como é que é isso em Portugal, porque Portugal expulsou diversas igrejas lá, né? Eu não sei como é que eles trabalham com essa ideia, é um bom tema aí. Professor, quero agradecer, chegamos a 1h20, foi um bate-papo muito legal, temos 62 pessoas online aqui ainda, são 7h33 da noite, e muita gente fez pergunta e fez comentário. Muita gente está perguntando aqui, de novo, para divulgar o seu Instagram e as suas redes sociais. Uhum. Eu vou botar aqui no chat. Coloca no chat que é mais legalzinho. @Cláudio Carneiro. Ih, rapaz, tem que botar o óculos aqui, que a situação... @Cláudio Carneiro Oficial. Carneiro Oficial. E o LinkedIn, Cláudio Carneiro. Entendi. E você tem feito curso, ou você só está no IBMEC, ou tem ainda algum curso que você está dando na área tributária, em algum... Agora a gente está lançando uma plataforma que vai ser, acho que para julho ou para agosto, onde a gente vai fazer os cursos de tributário e de compliance também. Legal. Eu não sei se foi, não. Foi? Foi. Cláudio Carneiro Oficial. Tá ótimo. E lá é só procurar a postagem que tá o livro. Tá o livro lá. Isso. Cláudio, muito obrigado. Quando a gente tiver o próximo evento presencial, queremos a sua presença. Pô, meu amigo, um imenso prazer. E a gente chegou a criar a medalha dos 50 anos da Estado. Você já recebeu a medalha? Não recebi, não. Então vai ter que vir no evento. A medalha é linda. Você vai... Obrigado. Olha, vai adorar. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação. Eu acompanho isso há anos e eu sei que você é um fiel lutador comprometido. Parabéns. É muito legal a gente ver esse comprometimento, né? A gente vive num país em que as pessoas reclamam demais, né? Não estou dizendo que seja justo ou injusto, mas reclamam mais do que elogiam. Então, eu gosto de elogiar mais do que reclamar. Então, olha aqui como é que eu fico chateado. A Clarissa está dizendo que você foi professor dela na pós-graduação da PUC. Tá vendo? Está dando aula aí. Já deve ter. Tá a Eliane, a Lúcia, a Rosa, o Luiz Carlos, a Luciana, a Ana Deise, a Elusco, o Léo, um monte de gente aí participando. Muito bacana. Obrigado, professor. E estamos à disposição do senhor sempre que precisar. Estamos juntos. Um abraço. Fique com Deus. Tchau, obrigado, gente. Valeu.